Nós começamos no domingo passado uma série de mensagens sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Então abra, por favor, a sua Bíblia lá na carta aos Colossenses, deixa aí aberta, porque nós estamos fazendo as mensagens expositivas, isto é, a gente vai trabalhando com o próprio texto e retirando para aplicação nas nossas vidas as lições que o texto vai nos dando. Eu já fiz aqui uma introdução domingo passado sobre os dois primeiros versículos que são que representam ali a saudação do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Já dei aqui algumas explicações sobre a igreja de Colossos, a cidade, a carta, o principal tema, por que é que Paulo escreveu essa carta, o que é que ele está interessado em tratar nessa carta. Bom, tudo isso aí a gente já conversou domingo passado. Então hoje nós vamos ler o trecho seguinte da carta aos Colossenses, no capítulo 1, que vai do versículo 3 até o versículo 8. Então, após a saudação que o apóstolo Paulo faz à igreja de Colossos, uma igreja que estava vivendo um problema de falsos mestres, falsos ensinos, sincretismo religioso, deturpação da figura de Jesus, má compreensão do que o Senhor Jesus Cristo era, e isso, de certa forma, atingindo e influenciando a vida dos colossenses. Depois de ter recebido notícias de Epáfras sobre Colossos, Paulo então resolveu escrever essa carta para tratar desses assuntos. E agora, nesse primeiro momento, Paulo dá uma visão panorâmica do que é a igreja como corpo de Cristo. Antes de entrar, de maneira mais detalhada, nos problemas que a igreja de Colossos estava passando, ele parte da paisagem toda, entende? A primeira coisa que ele faz é mostrar a paisagem toda, o que é a igreja, o que é o corpo de Cristo. Aí depois de mostrar a paisagem toda, ele vai nos detalhes. Olha essa cachoeira aqui, olha esse rio aqui, olha esse conjunto de árvores aqui. Então primeiro ele mostra o que é a visão do corpo de Cristo, para que é que uma igreja nasceu, para que é que uma igreja existe. Para que é que o Senhor Jesus Cristo organizou a sua igreja e fez com que a partir dela surgissem as igrejas locais que somos nós? Então, depois de mostrar essa paisagem completa, ele vai nos detalhes. Então, nesse primeiro trecho, que vai até o versículo 12, mas que hoje nós vamos tratar até o versículo 8, e no domingo que vem até o versículo 12, nesse primeiro trecho que vai do verso 3 até o verso 12, Paulo dá um panorama geral da igreja como corpo de Cristo. Então o que nós vamos falar, tanto hoje quanto no próximo domingo, nesse trecho de Colossenses, é exatamente isso. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja como corpo de Cristo. Nisso, a carta aos Colossenses possui uma familiaridade muito íntima com a carta aos Efésios. Paulo trata das coisas de forma muito igual ali, nas duas cartas, porque Efésios também fala da igreja como corpo de Cristo. E Colossenses começa então mostrando a igreja como o corpo de Cristo, e Paulo diz assim, leia comigo aí na sua Bíblia, a partir do verso 3, Paulo diz: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando, crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, e que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Nós vamos parar hoje por aqui
E nesse primeiro trecho, então, como eu disse, nós temos aqui algumas descrições bastante substanciais sobre o que é a igreja como o corpo de Cristo e como é que Paulo vê a igreja para a qual ele escrevia. Lembrem-se que Paulo não conhecia essa igreja. Então essa é a primeira coisa que chama a nossa atenção aqui. Como ele se sentia parte do mesmo corpo sem conhecer. Então a primeira coisa que faz com que a igreja seja corpo de Cristo é esse sentimento comum que temos. Essa identificação que temos uns com os outros, sem nos conhecermos às vezes, mas por sabermos que nós somos filhos do mesmo Pai, salvos pelo mesmo sangue de Jesus, habita em nós o mesmo Espírito. Vejam que Paulo está orando por eles. Quem fundou a igreja de Colossos foi Epáfras. Paulo nem os conhecia e estava querendo visitá-los, mas nem sabia quando ainda, principalmente agora que ele estava preso. Essa carta foi escrita de Paulo numa prisão, provavelmente em Roma. Estava longe deles, não os conhecia, mas quando Epáfras contou os problemas que eles estavam passando, Paulo se incomodou. Ele podia dizer, não tem nada a ver comigo, eu não fundei essa igreja, eu não conheço ninguém. Mas não, ele se incomodou. Veja que no versículo 3 ele diz, quando oramos por vocês. Paulo orava e intercedia pela igreja de Colossos, mesmo sem tê-los visto nunca. Por quê? Por causa desse laço sentimental que há entre eles. Um exercício que eu estou impondo a mim, e que eu gostaria de sugerir que você fizesse, e que tem sido muito bom para mim, para ter essa visão de sermos parte do mesmo corpo. Eu recebo aquela revista Portas Abertas, que fala sobre os cristãos perseguidos, e de que maneira os cristãos estão passando grandes dificuldades, lá na Síria, por exemplo, principalmente nos locais onde o Estado Islâmico está chegando, está matando um monte de cristãos. No Iraque, hoje, a Coreia do Norte, em primeiro lugar, o Iraque, em segundo lugar, e a Síria, em terceiro lugar, são os lugares considerados pela missão Portas Abertas, que investiga onde o cristianismo é mais perseguido, chamados de existência quase impossível, de perseguição acirrada. Ser cristão hoje, na Coreia do Norte, no Iraque e na Síria, é praticamente impossível. É onde mais se sofre a pressão pela fé. E sabe o que eu comecei a fazer? Aí eles trazem os pedidos de oração dessas pessoas, eles contam alguma coisa da história deles, eu comecei a orar por eles. Nunca vi, não conheço. Eu estou agora, essa semana, orando por um menino iraquiano que se converteu ao cristianismo, perdeu sua família toda. Está num dos lugares dos refugiados. E um dos missionários da Portas Abertas trabalha com esse grupo de refugiados, e estava falando desse menino, comecei a orar por ele. Não conheço, nunca vi, talvez eu nunca vá ver na minha vida. Mas é corpo de Cristo, é meu irmão em Cristo, entende? É meu irmão em Cristo, faz parte da minha família. É filho do mesmo Pai. Então eu oro por ele. O apóstolo Paulo fazia isso. Não foi à toa que Jesus Cristo disse, quando você tem mágoa de alguém, comece a orar por essa pessoa. Porque a oração tem esse poder de ir introjetando essa pessoa na sua vida. E ela passa a fazer parte das suas preocupações, dos seus sentimentos, e a mágoa vai pulverizando, o ressentimento vai se dissolvendo. Porque é alguém da família. É alguém com o mesmo sangue. E com o mesmo Pai. Eu digo que nós somos irmãos do mesmo sangue, porque o que o sangue de Jesus fez por um, fez por todos. É o mesmo sangue redentor de Cristo que corre nas nossas veias. Vejam que no versículo 4, o apóstolo Paulo diz, olha, eu tenho ouvido falar da fé que vocês têm. Ele ouvia falar e orava por eles. Ele estava em sintonia com eles, alegre, porque eles estavam indo muito bem. Paulo chorava com os que choram e ria com os que riem. Sabe o que é isso? Corpo de Cristo. Você se identificar com o sentimento dos outros, chorar com os que choram, rir com os que estão rindo. Corpo de Cristo. Ou isso é igreja, ou nada mais é. Ou é um clube, ou é uma sede de encontro. É isso que faz a diferença, é essa sintonia de sentimentos. É importante que ele começa dizendo que tudo isso ele faz diante de Deus Pai. Olha a figura de Pai.
Deus não é chamado de pai à toa. Ele é chamado de pai porque nós somos seus filhos. E se nós somos seus filhos, nós somos irmãos. A igreja, o corpo de Cristo, é o lugar onde os filhos do Pai estão, orando e intercedendo uns pelos outros. Então, em primeiro lugar, igreja é corpo de Cristo. Porque como Paulo descreve no início aqui desse trecho, há esse desenvolvimento de sentimentos, de preocupação mútua, de oração mútua, de intercessão mútua. Nós somos membros da mesma família e é isso que nos torna igreja. É isso que faz com que essa reunião aqui seja diferente. É isso que faz com que esse nosso encontro aqui seja diferente. Porque nós somos filhos do mesmo Pai, salvos pelo Senhor Jesus, temos o Espírito Santo habitando em nós e somos família de Deus e irmãos no Senhor. A segunda coisa que faz com que uma igreja seja corpo de Cristo vem logo depois. Quando no versículo 4, Paulo está dizendo que ouviu falar de duas coisas: da fé que eles têm e do amor que eles têm. Você quer uma coisa que mais defina igreja do que essas duas? Em termos verticais, igreja tem fé. Fé no Senhor Jesus. Eu tenho ouvido falar da fé de vocês, naquilo que tem a ver a nossa relação com Deus, fé. Mas a fé não está sozinha, ela vem acompanhada do amor na dimensão horizontal. As duas coisas andam juntas, fé no Senhor e amor uns pelos outros. Estão percebendo? Estão aqui intersectadas. Eu tenho ouvido falar da fé de vocês e do amor de vocês. São duas coisas que caracterizam essencialmente a igreja: a fé que vocês têm em Jesus e o amor que vocês têm por todos os santos. Como vocês creem e como vocês amam. Em terceiro lugar, uma terceira coisa que faz com que a igreja seja corpo de Cristo vem no verso 5, em que Paulo diz: por causa da esperança que está reservada para vocês nos céus, a respeito da qual vocês ouviram. Olha, igreja tem que viver na esperança. Eu sei que a gente aprende a ser muito materialista nessa sociedade em que vivemos. A gente aprende a ser muito imediatista nessa sociedade em que vivemos. Mas uma das características mais fortes da igreja é a esperança que está reservada a nós nos céus. Nós não olhamos só para este mundo. Nós não olhamos só para a nossa existência aqui. Nós não olhamos só para as coisas que temos aqui. Não olhamos. Muitas vezes eu vejo um desespero tão grande em certas pessoas, como se realmente tudo que elas tivessem na vida estivesse aqui. É a impressão que eu tenho. Se desesperam de uma forma tão incontrolável em certas situações na vida, que é como se toda a vida delas estivesse apenas aqui. E aí o apóstolo Paulo diz: miserável homem que eu sou, se meus olhos estiverem voltados só para esta realidade. Paulo diz que a igreja tem olhos voltados para a esperança, essa esperança que faz a igreja permanecer firme, apesar das contradições, dos absurdos da vida. Gente, essa vida aqui é cheia de absurdos, de contradições imensas. A gente fica atordoado, fica confuso, fica perplexo diante de certas coisas. A gente chega à conclusão que muitas coisas não tem jeito mesmo. E aí a gente afunda junto se a nossa visão não estiver além do que é isso aqui. Afunda junto se nossas esperanças estiverem então somente no que temos aqui. Nós não temos só o que há aqui. O apóstolo Paulo fala que há algo que está reservado para nós na eternidade. E é para lá que nossos olhos viram e se fixam. Aí sim é possível você permanecer firme em determinadas situações, porque você vai lembrar sempre: isso aqui não é a última coisa. Isso aqui não é tudo que eu tenho. Isso aqui não é tudo que é minha razão de existir. Isso aqui não é tudo que eu conheço.
Isso aqui não é toda a minha vida. Isso aqui não é toda a minha vida. Um suicida dá cabo de sua própria vida porque ele pensa que tudo termina ali, que não tem mais razão de existir, por diversas razões. Ele morre porque ele acha que nada mais pode ser aceito como uma realidade além daquilo que ele está vivendo. Então ele se desespera e se mata. O apóstolo Paulo diz: igreja vive na esperança. O cristão sabe que as suas esperanças não se esgotam nesse mundo. Só os que possuem o coração no tesouro que está para além pode permanecer firme aqui durante as lutas e as provações. Então, em primeiro lugar, o que faz com que sejamos igreja de Cristo é esse sentimento comum que nos ama. Em segundo lugar, somos igreja de Cristo porque temos fé e amor. Em terceiro lugar, somos igreja de Cristo porque temos esperança. Em quarto lugar, somos igreja de Cristo porque nós frutificamos e crescemos. Veja o que ele diz no verso 6, e para isso eu quero a sua atenção para um detalhe aqui. Paulo diz: olha, por todo mundo este evangelho vai frutificando, é a primeira expressão que ele usa, o primeiro verbo, frutificando, e o segundo verbo, crescendo. Não quer dizer a mesma coisa. Ele não vai gastar duas palavras para falar a mesma coisa. Pode até dar a impressão para a gente que frutificar e crescer é a mesma coisa. Não. Não pelo menos no grego, não pelo menos na língua grega que Paulo está usando aqui. Quando Paulo fala em frutificar, ele está falando: eu sei que vocês estão crescendo pelos frutos que vocês vão produzindo, que são coisas que nascem de vocês, de dentro de vocês, que são produzidas por vocês e vêm para fora. Tem a ver com um crescimento interior. O fruto do Espírito. Paulo faz essa ligação com o que ele vai falar depois em Gálatas capítulo 5. Algo que nós não produzimos, que é produzido em nós. É um fruto que nós não semeamos, o Espírito é que semeia em nós. Vocês estão frutificando, isso é, há fruto do Espírito na vida de vocês. Amor, paz, alegria, longanimidade, tolerância, mansidão, bondade, benignidade, tudo aquilo que Paulo fala. Isso aí está sendo frutificado dentro de vocês. Não se mede com uma régua. Não se mede em quilômetros, não se mede com uma fita métrica, porque é uma coisa interior, de crescimento interior. Você vai frutificando no fruto do Espírito. Aí sim, o outro verbo é crescendo. Aí já é o crescimento qualitativo. Eu sei que vocês estão crescendo, tanto que ele diz: o Evangelho está crescendo em todo o mundo. Ele estava em Roma e sabia que o Evangelho já havia chegado na capital do Império. E quando é que acontece isso? Quando é que acontece esse crescimento interior e esse crescimento exterior? Nós crescemos por dentro e a igreja vai se espalhando e vai crescendo. Tudo isso acontece porque no final do verso 6 ele diz: desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Nós só começamos a frutificar por dentro. Só crescemos como igreja a partir do momento em que de fato conhecemos a graça. Quando temos uma experiência verdadeira com a graça de Deus. É quando vocês conhecem essa graça de verdade que isso acontece. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo então vai dizer que faz com que a igreja seja corpo de Cristo é uma espiritualidade prática. Não é aquela espiritualidade teórica, bonita, de discurso, mas é uma espiritualidade prática. Como é que Colossos via espiritualidade prática, por exemplo, na vida de Epáfras, verso 7? Vocês aprenderam de Epáfras essas coisas. Epáfras tinha organizado a igreja de Colossos. Nosso amado cooperador, vejam, ele era um cooperador, ele trabalhava junto. A espiritualidade de Epáfras era algo prático. Ele era espiritual porque ele servia a Deus junto com Paulo e com outros. Ele era um cooperador da obra. Não era algo teórico, não era nada místico, não era nada esotérico. As pessoas estão buscando uma espiritualidade esotérica, estão buscando uma espiritualidade mística, estão buscando uma espiritualidade estática, de êxtase. A espiritualidade da qual Paulo fala é prática. Primeiro, ela serve. Epáfras ensinou a vocês isso. Vocês são fruto de Epáfras. Epáfras é meu cooperador, ele me ajuda. A espiritualidade de Epáfras é prática. Ele dá fruto trabalhando.
E a segunda coisa que ele diz, e faz isso motivado pelo amor, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Nós servimos a Deus porque o amamos. E aí, tem tudo a ver com o que eu acabei de falar aqui, há algum tempinho atrás aqui. Então, nem vou me estender muito nisso, porque junta aquilo que eu falei antes da mensagem com isso que eu estou dizendo aqui. Espiritualidade é prática. Quando nós nos deixamos como instrumentos de Deus para servir ao Senhor e fazemos com amor imenso ao Senhor, porque é no Espírito, no ambiente da atuação do Espírito que esse amor verdadeiro acontece. A gente não cria isso do nada. É no ambiente do Espírito que essas coisas acontecem. Muito bem. Deixe-me agora então fazer aqui algumas aplicações bem práticas sobre tudo isso que a gente viu. De que maneira esses conceitos do apóstolo Paulo se aplicam na nossa vida de maneira muito prática, nesses 8 primeiros versículos da carta, quando Paulo está falando sobre igreja como corpo de Cristo, igreja como corpo de Cristo, nesses conceitos que ele trata aqui, de que maneira isso se aplica diretamente à minha vida e à sua vida, e como é que a gente vive isso praticamente. Então, em primeiro lugar, a gratidão é parte essencial da oração. Paulo começa dizendo que era grato. Grato pela igreja de Colossos, grato por Colossenses. Quando nós agradecemos, quando nós reconhecemos que precisamos agradecer a Deus as coisas, nós estamos exercendo humildade de uma maneira extremamente profunda, porque só humilde consegue agradecer. Só gente verdadeiramente humilde reconhece que é ajudada, que é amparada, que não está sozinha, que tem alguém junto e agradece. E demonstra gratidão. Pessoas arrogantes não demonstram gratidão. Pessoas orgulhosas não demonstram gratidão. A gratidão é o grande primeiro sinal da humildade, muito especialmente diante de Deus, quando o apóstolo Paulo diz, deem graças em tudo. Paulo está dizendo, exercitem essa humildade de vocês, de reconhecerem que Deus está por trás de tudo que vocês têm, de tudo que vocês recebem, e agradeçam a Deus. Paulo começa agradecendo, dou graças a Deus por vocês, pelo que está acontecendo com vocês, porque nada disso vem de vocês diretamente, mas vem dele. Então a primeira lição prática que nós aprendemos é o seguinte, vamos ser gratos a Deus. Vamos demonstrar nossa gratidão a Deus. E vamos reconhecer isso com muita humildade. Em segundo lugar, nós vemos aqui Paulo falar da tríade que forma a igreja: fé, amor e esperança. Ele vai falar isso em outros textos, mas você conhece um outro texto em que Paulo fala isso, lá em 1 Coríntios capítulo 13. Quando ele diz que são 3 as virtudes: fé, esperança e amor. E o maior delas qual é? Amor. Por quê? Porque quando a gente estiver na eternidade, não vai precisar de fé. Fé a gente precisa aqui agora. Eu preciso crer no que eu não vejo. Mas depois eu vou ver Deus face a face. Aí eu não preciso mais crer em nada, porque eu vou estar vendo. Vou estar tomando posse de tudo que estava prometido. Então não preciso mais crer em nada, já estou lá. Não é assim que acontece? Pastor Novaes está vivo. Ninguém precisa crer nisso. Então aqui, a não ser que seja um espectro meu aqui falando agora, um fantasma, alguma coisa assim, você não precisa crer. Eu creio que o pastor Novaes está vivo lá na frente. Não, eu estou. Mas se eu tivesse sumido 5 anos sem dar notícia, talvez você tivesse dizendo, eu acredito que ele ainda está vivo, e já ia mudar o discurso. A gente só precisa de fé no que não pode ver. Esperança é uma coisa que a gente também só tem porque está aguardando em fé as coisas acontecerem. Mas quando a gente estiver com Deus, não tem mais esperança nenhuma. Na eternidade não tem mais tempo. Na eternidade a gente não espera por mais nada. Na eternidade as coisas já todas são presentes. É o presente eterno. Então não precisa esperança para mais nada. Aí Paulo diz, a única coisa que vai haver na eternidade toda dessas 3, o que é? É o amor. Por isso que ele diz que é o mais importante dos 3. Mas igreja se faz assim. Fé é uma questão de relacionamento meu com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amor é uma questão de relacionamento meu com o outro. Minha vida tem que ser em amor. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão está mentindo. Porque é impossível que alguém ame a Deus e não ame seu irmão. Então a fé
tem a ver com Deus. O amor tem a ver com o outro. E a esperança tem a ver comigo. Porque eu permaneço firme na fé em Deus, permaneço firme no amor, que vai completando uma série de coisas dentro de mim, e permaneço firme em todas as minhas lutas, todas as minhas dificuldades, todas as minhas adversidades, porque a esperança está viva dentro de cada um de nós, tem a ver comigo e com a minha firmeza, é aquilo que me mantém em pé. Então vejam a importância dessas três coisas, elas resumem toda a postura do cristão: fé, esperança e amor. E Paulo fala das três aqui. Terceiro, preste bem atenção nisso agora. O crescimento quantitativo, ele é importante. Ele é muito importante. Em Atos a gente vê vários textos dizendo que a igreja crescia. No primeiro grupo que estava reunido antes de Pentecostes, era um grupo de 120 pessoas. No dia de Pentecostes, após o sermão de Pedro, aquelas pessoas passaram para 3.120. Depois, no capítulo 5, diz que eram mais 5.000 que estavam se agregando à igreja, e aí não conta mais. Aí vai dizendo só que quanto mais o Espírito ia agindo, mais pessoas iam se convertendo. Claro que o crescimento quantitativo é importante, a igreja tem que crescer, a pregação tem que crescer, missões está aí para expandir a palavra, organizar igrejas, organizar comunidades de fé. Existe esse crescimento qualitativo, sem dúvida alguma, mas não era só de igreja aumentando que Paulo falava de igreja frutificando. E eu já expliquei que a ideia de frutificar tem a ver com o fruto do Espírito na nossa vida. A gente não cresce só em quantidade, a gente cresce só em qualidade. Igreja não é um auditório para ter um palco lá na frente e as pessoas irem para assistir shows animados, iluminados e gloriosos a cada domingo. Igreja é para que nós tenhamos o fruto do Espírito sendo desenvolvido na nossa vida. E isso só acontece, mudança de caráter, mudança de mente, quando tem a atuação da graça. Paulo diz, desde que vocês conheceram a graça de verdade, essas coisas estão acontecendo. É a graça que faz isso. Agora, quer ver uma coisa interessante? Porque a gente só pensa em graça para salvar. Sou salvo pela graça, eu vou pelo céu pela graça. A gente adora cantar, bom, eu principalmente gosto muito de cantar Maravilhosa Graça, porque ela explica tudo o que acontece conosco, é pela graça, tudo pela graça, mas a graça faz mais do que isso. Por exemplo, você conhece um texto de cor, que eu sei que conhece, Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto é... Isso. E vai, agora é que vem o bom, agora é que é o quente, vai. Para que vocês andem em boas obras. Cara pálida. Entendeu? A graça salvou vocês para que vocês andem fazendo o que é certo. Mas se esse texto que você conhece não basta, preste atenção num que eu vou ler agora para você, depois eu te digo onde, para você levar para casa e ler melhor. Mas ouça agora com todo o seu ouvido e coração. Paulo falando sobre a graça, ele diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É isso, que bom, a gente adora isso, é bom saber. É bom saber. Isso massageia o ego da gente. Deus nos amou e nos salvou. Aí Paulo continua. Vocês estão pensando que é só isso, diz Paulo. Não sejam precipitados, porque é muito mais que isso. Vocês não imaginam quanto é mais que isso. Aí ele diz assim: a graça, vou ler de novo. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente do maligno. Esse texto você não conhecia. Tito capítulo 2, versos 11 e 12.
A graça é salvadora, mas quando é graça de verdade, ela disciplina a gente. Ela ensina a gente a viver longe da impiedade, longe das paixões mundanas. Ela ensina, é um progresso. Você está sendo santificado. Se a graça de Deus está agindo, a coisa vai acontecendo. Ela está ensinando você a desprezar a impiedade, desprezar as paixões mundanas e viver de maneira justa, santa e piedosa. A graça faz isso. Ela não veio só para salvar. A graça não veio só para salvar. A graça veio para mudar a miséria da nossa vida. A graça veio para mudar a feiura da nossa vida. A graça veio para mudar o homem caído, o ser humano que caiu, que não é capaz de mais nada. Nenhum pensamento nosso é completamente bom. Você pode ser bom em muita coisa, mas lá no interior, quem não sentiu inveja? Quem não sente ciúme? Quem não sentiu raiva? Quem já não desejou a morte de alguém? Quem não gosta de uma intriga? Quem não é vaidoso? Quem não é egoísta? Quem é capaz de cumprir a lei de Deus perfeitamente? Paulo diz, ninguém. Porca miséria, ninguém. Só somos salvos pela graça. Agora, a graça não salva só, ela muda o caráter. Ela muda o caráter. Ela faz a pessoa andar certo. Senão não é graça. Senão é conversa fiada. Senão é conversa de televangelista de televisão. Preferi trocar a palavra de última hora. Conversa de televangelista. Ou a graça vem e salva e muda tudo em termos de caráter, ou não é graça, ou você está enganado. Ou ela mudou a sua vida ou não é graça. Você está afirmado na graça errada. Se você está afirmado só na graça para te tirar do inferno e te levar para o céu e não mudou sua vida, é a graça errada. Você está no bonde errado, companheiro. Está no trem errado. Não vai para onde você pensa. O trem que você está, se não mudou seu caráter e sua vida, não vai para onde você pensa. Quando você descobrir, já vai ser tarde demais. Porque a graça de verdade, ela muda caráter, muda a vida. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Gente, não foi à toa que Deus mexeu no exército de Gideão. Não foi à toa. De 22 mil ficaram 300. 300. Nenhum general ia gostar desse corte, desse ajuste fiscal. Não ia, não. 300. 300. E aí Deus disse para Gideão, é isso que eu quero. 300 para mim está ótimo, porque eu sei que são os 300 bons. Eu sei que são os 300 bons. Para mim, já basta. O Senhor quer os poucos bons. E não é só lá que vemos isso, não. É no próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele fala sobre os dois caminhos. Lembra dos dois caminhos? Onde tem muita gente indo, é o caminho largo. Onde tem pouca gente, é o caminho estreito. Mas não é o caminho estreito que vai dar onde a gente gostaria. Não é o caminho largo que vai dar onde a gente gostaria, é o estreito. Muita gente tem no caminho largo, onde tudo é mais fácil. Só que esse é caminho da morte. Pouca gente, 300, ou 7.000 joelhos que ainda não se dobraram a Baal, esses têm no caminho estreito. Porta estreita, não foi à toa que Jesus disse que era estreito. Você acha que Jesus estava fazendo poesia? Estreito é estreito, difícil, complicado, não é fácil, dá trabalho. Quem quer andar de acordo com a vontade de Deus sabe que dá trabalho. Caminho estreito. Onde não dá trabalho é no caminho largo. Caminho estreito é sacrifício. Onde não tem sacrifício é caminho largo. Caminho estreito é luta todo dia, tomando a sua própria cruz, renunciando a si mesmo, cada dia, renuncia a si mesmo, é caminho estreito. Onde não precisa renunciar a si mesmo e não tem cruz, é caminho largo. Vida cristã séria, com santidade, comunhão com Deus, serviço ao reino, é caminho estreito. Vida cristã que é só ser membro de igreja,
assistir um culto aqui ou ali, ser religioso, participar das liturgias e rituais. Caminho largo, qualquer caminho largo aceita isso. Estudo da palavra, sério, entrar fundo na palavra, cavar fundo a palavra para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, para eu aprender a andar como Ele quer, é caminho estreito, porque não é fácil. Tem que ter dedicação, empenho, disciplina, interesse. Onde eu não leio a palavra, onde a palavra para mim é um livro bonito lá em casa, onde a palavra para mim é um livro que eu só abro no culto, isso é caminho largo. Qualquer caminho largo aceita isso. Não foi à toa que Jesus disse que no caminho estreito são os poucos. Muitos você tem no caminho largo. Só que o final de cada um é diferente do que se espera. Em quarto lugar, nós temos servido a Deus como Epáfras. Epáfras servia a Deus sendo canal de crescimento espiritual para os outros e servia aos outros como se estivesse servindo ao próprio Cristo. Por isso que Paulo diz que Epáfras é ministro de Cristo. Isto é, ele serve aos outros como se estivesse servindo ao próprio Senhor Jesus, no mesmo molde do que o Senhor Jesus diz no sermão escatológico de Mateus. Quando vocês fizerem a um destes pequeninos, é como se estivessem fazendo a mim. Cristo não mudou de opinião. E Epáfras servia dessa forma. Epáfras não queria saber de outra coisa, a não ser uma bênção para o reino, como se estivesse servindo ao próprio Cristo. Quando ele visitava alguém, ele visitava como se estivesse visitando o próprio Cristo. Quando ele ia ver alguém na prisão, como foi ver Paulo, ia como se estivesse fazendo ao próprio Cristo. Quando aconselhava alguém, ia como se estivesse servindo o próprio Cristo. Quando amparava alguém, fazia como se estivesse amparando o próprio Cristo. Fazer como se estivesse fazendo ao próprio Cristo, é isso que faz a diferença. Por isso que Epáfras era chamado de ministro de Cristo. Ele não era bispo, ele não era pastor, ele não era apóstolo, ele não era ancião, ele não era presbítero, nenhum desses títulos. Ele não era diácono, nenhum desses títulos. O título de Epáfras é ministro de Cristo, isto é, serve como se estivesse servindo ao próprio Cristo. Como é que você serve a Cristo? E por fim, só para a gente encerrar, amor, como diz Paulo, eu sei do amor que há em vocês produzido pelo Espírito. O amor é uma coisa que nasce no ambiente do Espírito. Ninguém vai amar desse jeito que o Evangelho pede que ama, porque amor não tem nada a ver com paixão, você se apaixona pelas pessoas, amor não tem nada a ver com simpatia, você tem simpatia por alguém, amor não quer dizer amizade, ter amizade por alguém, amor não é nada disso. Eu posso ter o amor ágape, que é o amor do Novo Testamento, por alguém com quem eu não tenho intimidade nenhuma, por quem eu não sinta simpatia, que não tenha nada a ver comigo em termos de identificação, nada. E amar é simplesmente buscar o bem daquela pessoa. Esse tipo de amor, ainda que ela tenha até me feito mal às vezes, eu, em vez de pagar o mal com o mal, eu pago o mal com o bem. Esse tipo de coisa ninguém produz sozinho, é só no ambiente do Espírito. Ou é o Espírito Santo que produz isso em nós, ou é fruto do Espírito, ou a gente não consegue. E aqui fica esse desafio final. O apóstolo Paulo termina esse trecho dizendo isso: eu dou graças a Deus porque vocês aprenderam esse amor pelo Espírito de Deus agindo na vida de vocês. Porque se não for o Espírito de Deus agindo na vida de vocês, não acontece nada, não vai ser. A gente tem outros tipos de amores. A gente pode ter o amor eros, que é uma atração por alguém, apaixonada. Pode ter um amor filo, que é uma simpatia, uma amizade, aí só com quem se identifica comigo, eu só rio com quem ri comigo, eu só gosto de quem gosta das minhas coisas, a amizade é assim. Mas isso tudo é para os meus grupos de convívio. No que se refere à minha postura como cristão para com todos, é o amor ágape. Porque por mais que você tenha amor erótico ou amor apaixonado por sua esposa ou por seu marido, esse casamento não dura se não tiver também ali amor ágape. Por mais que você tenha filo,
por sua esposa, por seu marido, por seus filhos, que é esse amor de identificação. Esse relacionamento também não será perfeito se não estiver ali embasado no amor ágape. É o amor ágape desse de vou fazer o bem, eu decido fazer o bem sem esperar nada em troca. Esse é o amor ágape. Eu decido fazer o bem sem esperar nada em troca. Esse amor lá do bom samaritano que o Senhor Jesus Cristo ensinou, esse amor só brota no ambiente do Espírito. Não vai brotar fora, muito menos nessa sociedade que a gente vive, onde cada um quer devorar todo mundo. Esse amor é só no ambiente de atuação do Espírito. Ou o Espírito Santo tem na sua vida campo aberto para ele atuar, ou você nunca vai saber o que é amar as pessoas assim. Que o Senhor Jesus ensine essa igreja, Igreja Batista de Barão da Taquara, esse pastor e esse rebanho, a sermos cada vez mais, não só Igreja Batista de Barão da Taquara, mas a sermos principalmente corpo vivo do Senhor Jesus.